E fala galera, beleza? Seguinte, cá estamos nós mais uma vez com um vídeo para o canal, mas dessa vez montando o computador do zero, desde colocar a placa-mãe direto no gabinete, a colocar os coolers, colocar memória e tudo mais. Mas antes de começar o vídeo, eu gostaria de colocar uma atenção a vocês. É que durante o vídeo eu precisei também prestar alguns serviços aos clientes. Então acabou que em alguns momentos eu tive que parar o vídeo. Então podia ser que eu perdesse um pouco o raciocínio. Eu tentei fazer os cortes depois para mais fluido possível. Então desde já peço desculpas se por algum motivo o vídeo não ficou perfeito, beleza? E também inclusive esse computador era de um cliente, então tinha que ter uma certa pressa para entregar esse computador, beleza? Aí outra coisa que quero mencionar é que esse computador você consegue encontrar tanto as peças dele quanto alguma peça meio que seja mais favorável ao que você precisa nos links que tem na descrição, porque a gente também tem a parceria com a Kabum e com a Mercado Livre. Então é isso, então vamos pro vídeo. E fala galera, bora montar esse computador aqui. Eu já tirei a parte de acrílico dele. Aí como é que a gente vai fazer para montar um computador do zero? Tipo, ele não tem fonte, não tá com nada aqui, beleza? Só tá com os coolers que já veio no gabinete, beleza? Primeira montagem, o ideal é que você também tire essa parte, a parte traseira dele, que é só tirar os parafusos aqui também. A primeira coisa a se montar vai ser a placa-mãe, só que na verdade o espelho da placa-mãe que a gente vai botar aqui, como vocês viram em outros vídeos. Aí por que eu tô de luva? É que o ideal é que você se proteja de passar energia estática para o computador, beleza? Aí tipo, se você não tiver uma luva ou se não tiver aquela pulseira anti-estática, o ideal é que você bote as mãos no gabinete ou na parede por uns 5 segundos para descarregar sua estática. No caso dessa placa aqui, que é a TUF Gaming, o espelho já é nela, então não tem necessidade de eu me preocupar com o espelho. Eu só vou me preocupar com os pinos estarem no lugar certo. Que no caso a placa tem que encaixar exatamente nos pinos, beleza? Depois de devidamente realocado os parafusos para os cantos da placa, a gente coloca a placa botando o espelho nessa posição aqui e depois faz parafusa a placa conforme os buracos dos parafusos. Essa placa aqui especificamente, ela não veio com as presilhas para os parafusos, nem com os parafusos. Então, como não tinha presilha suficiente, eu tive que distribuir de forma que a placa não ficasse bamba, mas que a falta das presilhas não fizesse falta. Ficou até redundante isso, mas aqui, por exemplo, aqui não tem presilha nem aqui. Mas em compensação aqui tem e desse outro lado também, então faz com que a placa não fique bamba. Mas o ideal é que você tenha todas as presilhas para a placa ficar o mais firme possível. Se quiser ver como é que faz para realocar os parafusos das presilhas, tem outro vídeo no canal onde eu faço a instalação. Vou começar instalando o SSD nesse pino aqui. Aí eu preciso primeiro tirar esse dissipador de cima. Aí removido o dissipador, a gente vai colocar o SSD nessa partezinha aqui, beleza? Nessa posição, com esse buraquinho pro lado de baixo. Fica meio que assim com ele levantado assim, por conta que eu botei o parafuso aqui só para remover esse adesivo, já que eu vou botar o dissipador nele. Mas ele veio também uma presilha, não sei se dá para ver, parecido com a presilha para fixar a placa-mãe no gabinete. Só que no caso você não quisesse usar o dissipador que vem nessa placa-mãe. O dissipador, ele tem esse plástico embaixo também. Aí a gente tem que tirar esse plástico para botar
para poder utilizar o dissipador. O dissipador montado é só um detalhe, eu acabei não removendo o plástico em cima do SSD, porque eu vi que se fosse removido ia perder a garantia. Aí, para não acabar perdendo a garantia, acabei mantendo. Mas o ideal é que não tivesse aquele plástico em cima para ter maior conectividade com o dissipador, beleza? Agora, hora de instalar nosso Ryzen 7 série 8000, que é um AM5. Ele se trata do Ryzen 7 8700G. Primeiramente, temos que abrir o socket aqui, beleza? E tirar essa proteçãozinha aqui. Você vai procurar por essa seta, beleza? Aí no processador, ele também vai ter essa seta, tanto na parte de baixo quanto na parte de cima. E aí você vai encaixar, apontar uma seta para outra, beleza? Com total cuidado para não acabar empinando nenhum dos pinos. E também é para garantir que ele esteja na posição correta antes de fechar o socket. Feito isso, basta baixar o socket e basta puxar aqui a travinha para trancar o socket. Para instalar o cooler sem ser um air cooler, a gente vai ter que remover esses bichinhos aqui, beleza? Que esses negócios são normalmente para colocar um air cooler ou então algum cooler que seja de encaixe e não por parafuso. Aí o cooler que veio nesse processador é um cooler com parafuso. Tanto que esse negócio foi encaixado para também fixar o socket. Então, o ideal é que o computador esteja deitado numa superfície lisa. Removido, agora é hora de instalar o cooler. Lembrando que o cooler que vem com o processador provavelmente tem pasta térmica. Caso não possua pasta térmica no cooler, você vai botar só um pouquinho nessa marcação que fiz, por conta que quando você pressionar o cooler ele vai espalhar a pasta térmica. Como podemos confirmar, ele tem uma pasta térmica aqui, ó. Isso aqui não é o metal direto. Você pode ver que não tem diferença do metal aqui. A posição do cooler, a gente tem duas opções: ou botar o AMD virado para as memórias, mas eu prefiro colocar ele inverso das memórias, que é a segunda opção, porque senão ele pode prejudicar na hora de instalar as memórias, beleza? Funcionou o cooler em cima do processador e em cima dos pinos de parafuso. Agora é só parafusar, parafusando tipo esse, depois esse, aí depois esse, beleza? Tipo meio que fazendo diagonais. Dá uma leve puxada, né, para conferir se ele tá preso mesmo, beleza? Então, prendeu, beleza. Agora é só ligar o cabo onde vai ter CPU fan. Eu vou procurar onde tá esse bicho nessa placa. Beleza? Achei, fica nesse pino aqui. Não tá dando pra focar, mas tipo, tá vendo que tem um pino. Não foca? Tem um pino um segundo do outro. Pronto, é nesse primeiro aqui que é CPU fan, tá vendo? Agora deu pra ver. Aí é onde a gente vai colocar o cabo, lembrando que ele tem essa barreirinha aqui para bater no cabo. Então no cabo ele também vai ter um encaixezinho aqui, ó, que aí vai bater lá. E aí só vai encaixar de uma forma. E se quiser esconder o cabo, tem no próprio fan, ele tem uma pequena ranhura aqui que a gente consegue puxar o cabo e esconder ele por dentro. E agora vamos para a memória. É uma memória de 64 GB DDR5. Lembrando que essa placa ela é AM5 e DDR5. Então ela vai ser compatível com a memória. E olha o que eu disse. Mesmo eu botando o AMD para cá, a memória meio que ficou bem justinho com esse cooler da AMD. Infelizmente a AMD tem dessa de o cooler ser gigantesco e acaba incluindo um pouquinho da memória. Então certamente nesse primeiro pente aqui
vamos ter um pouquinho de dificuldade para instalar uma memória. Na verdade, eu falei uma memória, mas na verdade são duas memórias aqui, que são duas cópias dessas duas memórias. A memória é bonita também. Aí vai ser 256 GB nesse computador maravilhoso. Para instalar a memória, se fosse instalar só duas memórias, teria que ver a cor desses barramentos, ou se vai ter A1, B1 e B2 para fazer ela ativar o Dual Channel. Só que como a gente já tem 4 memórias, então isso não vai importar tanto, porque nativamente vai ativar o Dual Channel ou Quad Channel, caso essa placa seja compatível com o Quad Channel, que eu acredito que seja. Para a instalação da memória em si, não tem tanto mistério. Tem essa travinha aqui, que nessa placa um lado é fixo e no outro ele tem a travinha, beleza? Aí basta puxar assim. Depois que você travou as travas lá para a memória, é só encaixar no buraco certinho, beleza? Você encaixou. Eu tô tremendo um pouquinho, mas se você curtir o vídeo, ajuda a diminuir o mal de passo, beleza? Que graças a Deus não tenho. É só nervosismo mesmo. E tá gravando só com uma mão. Mas, enfim. Aí basta pressionar, não a memória em si, mas você pressionar a trava. E aí fez o estralinho, a memória tá presa. Aí pressiona do outro lado que ele fixa o resto, beleza? Não precisa fazer muita força, nem fazer força no meio, porque se você fizer força no meio, vai acabar danificando tanto a memória quanto a placa. Aí o ideal é você se for fazer força, seja mais pro lado da trava, mas garantindo que ela não entorne. Vamos instalar o HD, que no caso, para instalar um HD comum, a gente vai precisar do cabo SATA. No caso, esse aqui é um cabo, acho que SATA 3 ou SATA 4, mas acredito que é o SATA 3. Aí vai conectar nesse conector aqui e eu vou colocar o cabo passando por aqui. Aí para conectar, basta posicionar exatamente na mesma posição do encaixe, no caso assim, e empurrar. E nesse caso vai ter um estralo porque tem essa travinha, mas não necessariamente teria o estralo porque tem cabo que não tem essa travinha. Nesse cabo bendito específico, para a gente instalar o HD, a gente vai ter que desparafusar essa partezinha aqui e puxar. No caso tem os parafusos aqui, beleza? E aí a gente vai ter que desparafusar e puxar. Eu vou tirar todos os cabos da frente para poder fazer isso. Acabou que esses parafusos aqui, eles são muito específicos para uma chave de fenda que eu não tenho. Tipo, eu tenho a mais próxima que eu tenho é essa aqui do L, só que ela é muito grossa. Não tenho mais fina que isso. Por conta que desses parafusos específicos e eu não tenho a chave, eu vou fazer o seguinte: eu vou coloquei o HD aqui, eu vou parafusar ele por dentro. Aí eu vou ter que tirar a fonte para poder parafusar desse lado e tirar os coolers. Aí no caso, para tirar os coolers, eu vou ter que tirar primeiro essa tampinha, que na verdade eu acho que eu vou só tirar os coolers de baixo. Mas aí eu vou ter que tirar essa tampinha todinha, colocando, tirando essas travas que ficam nessa parte aqui, beleza? E aí feito isso, eu tiro essa parte, tiro o cooler de baixo e parafuso só essas partes de dentro, sem precisar tirar o case. Mas o ideal seria que eu tirasse o case. É um negócio que inventaram de botar um parafuso muito específico para uma coisa que, tipo, provavelmente todo mundo vai precisar fazer. Pronto, cooler removido. Aí agora temos espaço ali para botar a chave de fenda e parafusar
o HD. Devidamente fixado em um lado, agora é hora de remover a fonte e fixar do outro lado também. A fonte deixei em cima da CPU para ficar mais fácil de não ter que tirar os cabos tudinho e ter que botar tudo de volta. Aí no caso só tirei a fonte, instalei os parafusos aqui e agora só devolver a fonte de volta sem ter que remontar todos os cabos de novo. Então é isso, é só montar a fonte agora e o computador vai estar prontinho para uso. Aí para finalizar a instalação do HD, a gente vai pegar os cabos SATA, que é esse aqui, e vai colocar no canto específico no HD, que é... Espera que o cabo tá atrapalhando, mas é nesse canto de cabo, beleza? Aí esse outro vai ser o lugar da fonte. Ficando assim, e o que sai da fonte, que é esse grossão aqui, ele vai ser nesse outro canto, nesse outro encaixe. E tá concluída a instalação do nosso HD. Instalar a fonte, né? Que é uma Mag 650 de 650 watts com o PFC ativo, ou seja, ela não tem aquela chave de voltagem, ela já é um chaveamento automático. Gostei da organização que veio essa fonte, olha só isso, bem embalada. Isso não se vê todo dia, eu fiquei admirado com a fonte tá bem embalada. Vendedores de placa-mãe e de gabinetes, aprendam com essa fonte que veio os parafusos, não é toda fonte que vem com os parafusos, então, ela surpreendeu, porque, ela é o que menos precisa de parafuso, que é um parafuso mais comum, e veio, mas placa-mãe e gabinete não vieram, então... Bom, vamos parar de falar da fonte e vamos instalar ela, né? Para instalar, a gente vai ter que garantir que esteja tudo fixo aqui, beleza? Tudo certinho, encaixado, porque a gente vai ter que virar o computador de cabeça para baixo para instalar a fonte nessa parte aqui. Tem os computadores que a fonte fica aqui em cima, é mais fácil de instalar, que ele deitado aqui, você já instala aqui. Mas nesse caso aqui, você tem que inverter o lado. Um gabinete invertido, os cabos tudo à mostra assim, por incrível que pareça, tá? Isso aqui tá organizado. Mas beleza, a gente vai colocar a fonte nessa parte aqui, com a ventoinha voltada para fora, no caso, para aqui, beleza? E os cabos de alimentação vai ter que ser nessa parte aqui, beleza? Vou colocar a fonte aqui, basta a gente parafusar desse lado os 4 parafusos da fonte. Às vezes uma fonte ou outra vem com 5 parafusos, mas é mais raro. A fonte devidamente parafusada com os 4 parafusos, beleza? Aí, na verdade é esse aqui. Aí agora chegou na parte chata, que é organizar os cabos. Aí no caso, esse grossão aqui, ele é direto para a alimentação da placa mãe. Então, normalmente ele é na parte do meio da placa mãe aqui. Então eu vou tentar passar ele por aqui, beleza? Então já vou deixar ele posicionado aqui. Aí esse cabo aqui, ele não é da fonte, mas ele é da USB. Normalmente ela fica na parte de baixo da placa. No caso vai ser aqui. Então eu vou deixar ele pronto para entrar por aqui. Beleza? Aí esse outro, ele é de GPU. Só que no caso não vou utilizar placa de vídeo nesse computador. Então eu posso deixar ele quieto por enquanto. Esse outro é cabo de HD, eu vou deixar ele por aqui, porque o HD eu vou deixar ele aqui embaixo, que no caso vai ser só um HD de 8 TB. Aí esse aqui, ele na verdade, esse é de GPU. No caso, aquele outro que a gente separou, esse aqui na verdade é de CPU, é que eles são bem parecidos agora. Aí esse aqui é de
de CPU. Como é que a gente pode diferenciar? Se reparar bem, ele tem uma divisão aqui no meio, tá vendo? Que aí ele fica 4 pinos, 4 pinos. Se ele fosse 6 pinos e 2 pinos, a divisão dele, então ele era de GPU. Aí no caso dele também tem a indicação aqui de que é de CPU, então esse aqui a gente vai usar e normalmente ele fica nessa parte de cima, foca, ele fica nessa parte aqui de cima, então eu vou deixar ele por aqui, que eu dou um jeito de organizar ele. Aqui um exemplo mais prático do pino de GPU, ele é 6 pinos e mais 2, e aí tem aqui PCIe, ou pode ser que tenha alguma fonte para estar descrito GPU, mas nem sempre está descrito, então é bom sempre verificar assim. Dos pinos de GPU, eu vou deixar eles presos aqui dentro junto da fonte, então não vai ter nenhum problema, beleza? E os de HD eu vou deixar aqui dentro. Os cabos devidamente posicionados, eu posso usar um fio desse aqui que vem enrolando os cabos para fixar ele no gabinete usando essas entradinhas que ele tem aqui, beleza? E aí tipo, ou pode usar também o cabo mata-leão, só que mata-leão? O cabo enforca gato. Eu falei mata-leão, mas desculpa aí. É enforca gato. Aí, só que o que acontece? O cabo enforca gato, ele vai impedir de você fazer um ajuste nos cabos depois. Tipo, a fonte queimou, aí você vai precisar trocar, você vai ter que arrebentar tudo, só que já esse aqui você não vai precisar arrebentar, é só desamarrar e amarrar de novo. Como disse, esse cabo grossão, ele é direto na placa-mãe, então ele vai ser conectado aqui. Esse outro é o cabo USB, então ele vai ser conectado embaixo do conector da placa-mãe. Aí, no caso, é esse aqui grandão. Aí, esse aqui, ou ele é de áudio ou é de USB. Esse aqui é de áudio, no caso. Aí, ele vai ser nessa parte de baixo aqui, que ele tá descrito como AAFP. Não sei se dá pra ver. Pronto, focou. Mas é esse aqui, tá descrito como AAFP. Lembrando que ele tem um pino a menos no penúltimo pino de cima. E no cabo, ele também tem esse pino faltando. Já esse aqui é o cabo USB. O cabo frontal USB. E ele também tem um pino faltando. Só que é o último. Beleza? Não sei se dá pra ver. Aí, ele vai estar nessa posição aqui de baixo, ó. Tem duas entradas USB. Tanto faz em qual você vai ligar. As duas são a mesma coisa. Aí, como eu falei, o cabo da CPU, ele é um conjunto, na verdade. Ele é dois cabos de 4 pinos emendados, beleza? Aí nessa placa-mãe, ela tem duas entradas. Uma de 4 pinos e outra de 8. No caso, a gente vai ligar na de 8. Aí, infelizmente, nessa placa-mãe, junto com esse gabinete, a gente não vai ter opção a não ser colocar o fio aqui por cima, porque senão o fio vai ficar muito esticado e não vai chegar aqui. Beleza? Então, infelizmente, vou ter que fazer um jeito de ele ficar preso aqui entre o CPU e esse dissipador. Para finalizar de fato, vamos instalar o painel frontal do gabinete, que é o botão power, os LEDs e o botão de reset. Aí ele fica nessa posição aqui, beleza? Tem do lado, porque não tá focando, mas tem um painel frontal e tem a indicação onde a gente tem que botar os pinos. Nesse caso, a gente não vai poder usar a luva porque é muito fino o cabo, então não dá para conectar com a luva. Mas o ideal é que você coloque os dedos na lateral do gabinete ou na parede e por uns 5 segundos para poder descarregar a estática para não queimar a placa. Lembrando de verificar o pino dos conectores, qual é o positivo e qual é o negativo.
Se não tiver o mais e menos, vai ter essa setinha, não sei se está dando para focar, vai ter essa setinha que indica o sinal positivo. E na placa vai ter um mais e menos. A câmera não dá para captar, mas é só você olhar direitinho. Caso não tenha na placa, aí você pode ver no manual também qual é o mais e menos. Painel frontal devidamente instalado. Lembrando que normalmente os positivos ficam para o lado esquerdo, certo? Mas isso não necessariamente é uma regra. Pode ser que uma placa ou outra invente de inverter os lados, mas normalmente segue o padrão de ter o lado esquerdo como positivo. Aí também costuma seguir esse padrão, iniciando da parte de cima, da esquerda para a direita. Os dois do Power LED. Aí o do meio, na parte de cima ainda, o Power Button, ou o botão de Power. E fica um pino faltando. Aí na parte de baixo, a gente vai ter o LED do HD. Aí o próximo vai ser o Reset, com o negativo no lado do HD LED. E o último pino faltando, ou o negativo do botão de reset. Tanto faz a ordem, mas eles normalmente seguem esse padrão. Mas pode ser que uma placa ou outra invente modificar esse padrão. É bom sempre consultar no manual, procurar por painel frontal. Sim, o computador está devidamente instalado, beleza? Ele está montado. Aí falta, na teoria não falta mais nada, mas para melhorar a refrigeração, a gente pode adicionar os coolers. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou instalar esses 3 coolers da Hide Mode na parte de cima e na traseira do gabinete. O cooler, a gente precisa ver qual é o fluxo de ar dele, para a gente saber a posição que a gente vai colocar e onde a gente vai colocar. Por exemplo, esse cooler aqui, ele não tem indicação nenhuma onde é o fluxo de ar. Eu já procurei e não achei. Mas olhando ele assim e fazendo os testes, eu percebi que o fluxo de ar dele é tipo, nessa posição ele tá puxando do lado onde estão meus dedos e jogando ar para frente dele. Então eu vou deixar ele nessa posição assim para jogar puxar o ar de fora e refrigerar dentro, fazer com que o ar venha da esquerda para a direita, porque aqui, como podem ver, esses coolers eles já estão putando para o ar ir para frente do gabinete. E no caso desse cooler em questão, ele é um cooler ARGB, então o pino dele é dessa forma aqui. Nesse caso, vai ter poucos pinos ARGB nessa placa. Então acaba que vai ser necessário usar um controlador, que no caso seria um desse aqui, para fazer a distribuição dos pinos tanto da energia para ele rotacionar quanto dos LEDs. Os parafusos do cooler, eles são colocados na parte de cima do gabinete. Lembrando que ele tem essa telinha e tem que tirar a telinha para colocar os coolers. Foram devidamente instalados, beleza? Aí agora vamos instalar os cabos lá atrás. Como eu mencionei, esses coolers, eles são RGB, então eles vão precisar de um controlador. Então o controlador eu estou usando o que já veio no gabinete, que é esse da Game Master. Nem conheço essa marca é nova para mim. Mas beleza. Aí, se você olhar aqui nele, não tá focando, mas tem Fan 3, Fan 4, Fan 5, Fan 7. Aí, no caso, a gente vai ligar num desses fãs. Tanto faz um qual, mas eu prefiro manter uma ordem. Então eu liguei o traseiro nesse aqui, o de cima da esquerda nesse aqui e o último vou ligar nesse aqui. Aí se você olhar, ele tem um conectorzinho aqui, aí não dá pra ver, mas tem
ele vai ter uma travinha. Então essa travinha vai ser em cima. Aí basta a gente conectar o cabo com essa travinha para cima. E agora a gente vai ter que ligar dois cabos. Esse não tá focando, mas esse Aura e esse Power. Esse Aura a gente vai ter que ligar um cabo que vem esse aqui e esse aqui. Esse aqui a gente vai ligar no componente RGB da placa-mãe. E já o Power a gente vai ligar, ele parece um conector SATA. Na verdade ele é um conector SATA, um conector de HD. Aí basta a gente conectar da saída de alimentação de HD da fonte. E tá feita a conexão aqui. O cabo da fonte é esse assim, beleza? Aí que tem esse outro pino aqui. Esse conector aqui, a gente vai ter duas opções. No caso, se ele for assim com um pino faltando, é porque esse cabo é RGB. Se for com todos os 4 pinos, ele vai ser um cabo RGB. Aí no caso, se ele for o cabo RGB, a gente vai conectar nesse RGB Reader aqui. Aí no caso ele vai ter uma setinha ou mais 12 e a gente vai conectar com mais 12 igual aqui, ou a setinha igual ao mais 12. Se for esse cabo assim, ele não vai enganchar aqui, ele vai enganchar nesse do lado, que é ADD Gen, que no caso faz, se a gente olhar aqui em cima, vai ter mais 5D, aí um pino faltando e um mais. No caso do cabo, ele vai ter mais 5, aí um D, aí um vazio e DNG. Aí é onde a gente vai colocar ele. Esse outro aqui, ele vai ficar solto, beleza? Prontinho, tudo conectado, a controladora está conectada aqui. Lembrando que se o seu computador não tiver essa entrada RGB ou RGB, a controladora ainda vai funcionar com os efeitos dela. Isso aqui é só para conseguir fazer com que o próprio computador forneça efeitos para os LEDs dos coolers, beleza? Mas sem isso aqui, os coolers vão funcionar tranquilamente ainda, os efeitos da controladora vão funcionar ainda. E caso não queira usar os efeitos também, não precisa ligar o cabo, só ele vai, as fãs vão continuar funcionando sem problema. E é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo e qualquer coisa podem comentar nos comentários. E lembrando mais uma vez que os links estão na descrição, você consegue montar esse computador ou até um parecido conforme a sua necessidade, com os links que tenham na descrição, com a parceria com a Kabum ou com o Mercado Livre. Então é isso, meus aplicativos estão na descrição e até a próxima, valeu e fui! Valeu!